Daniel Portela, médico pediatra. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui com base no que eu vejo na rotina profissional e associado ao que eu pesquisei no YouTube aqui como curiosidade e ver o que aqui outros canais estavam falando, e especialmente canais de mães, né? Muitas mães fazem canais de YouTube, compartilham suas experiências, isso é louvável, mas a gente tem que fazer um porém aí, que as informações precisam passar por um julgamento técnico, um julgamento científico, né? A medicina e o cuidado com crianças, a pediatria, ela vem de uma ciência, e o método científico tem uma razão de existir, né? O conhecimento surge a partir de uma formulação de hipóteses, essas hipóteses são testadas, então a gente tem que ter muito cuidado, né, gente? E o que mais eu vejo aqui no YouTube são vídeos de 10 dicas, 3, 5 dicas, como fazer o seu bebê fazer cocô, né? Como o bebê deve fazer cocô, aliviar o intestino, saltar o intestino e várias coisas, né? Então eu trouxe aí um título que remete a esses títulos que eu vi aqui no YouTube, e eu queria começar falando sobre a importância de você entender que o seu bebê, os bebês aí, principalmente os bebês dentro dos primeiros 6 meses, eles têm um ritmo intestinal muito irregular. É um ritmo que não tem um padrão como o do adulto. Tem bebê que fica fazendo cocô todo dia e que pode às vezes defecar várias vezes ao longo de um dia, 6 vezes, e de repente para de fazer cocô, né? O bebê que começa a fazer cocô uma vez por dia e depois para de fazer cocô e fica 2, 3, 5, 7, 10 dias sem defecar. Há bebês que mantêm, isso é muito comum, mantêm esse padrão de defecação intermitente, que é o quê? Defeca hoje, aí passa 5 dias sem defecar. Aí depois defeca uma vez apenas, faz um monte de cocô, aí passa 7 dias sem defecar. E ficam nesse padrão irregular. Isso é o bebê. O que a ciência faz? A ciência acompanha bebês saudáveis, né? Os estudos de coorte, por exemplo, né? Que é um modelo de estudo onde os pacientes são acompanhados, pacientes às vezes saudáveis, saem da maternidade, né? São acompanhados em consultas regulares, em visitas regulares, que essas crianças são examinadas e são entrevistadas as mães. Como é que seu bebê está fazendo cocô? Assim. Faz a cada tantos dias. E os estudos, né, de coortes, os estudos prospectivos, a experiência clínica também de um profissional. Então você está dentro do consultório e está ouvindo todos os dias as histórias dos pacientes. Nos remetem ao que a gente chama na medicina de história natural, da evolução natural do curso da doença, né? A evolução natural das coisas, como é que os bebês se comportam. E os bebês se comportam exatamente como eu citei, com esse ritmo intestinal irregular. Então é o normal, se a gente sabe disso, que bebês que defecam assim, como eu citei esses vários exemplos aí, esses bebês não têm doença, esses bebês não sofrem para defecar. Ele não tem intestino preso. Então a gente não pode dar nome de doença e não querer soltar o intestino do bebê, porque simplesmente o bebê está com um funcionamento intestinal normal. Ele vai defecar quando tem que defecar. A absorção do leite materno é intensa, principalmente bebês que só mamam, pode ter pouco resíduo fecal e demorar dias sem fazer cocô. Não precisa fazer nada, desde que seu bebê, quando faz cocô, não tenha ressecamento. É isso que não pode ter. O bebê que tenha fezes ressecadas, petrificadas, às vezes que nem sequer mela a fralda, não suja a fralda, não suja o bumbum, porque sai completamente secas, endurecidas. Aí sim, aí nós temos um intestino preso no bebê. Mas tempo, quantos dias esse bebê fica sem fazer cocô? Não tem essa importância. Não define constipação intestinal em bebês. Então, a gente não tem que ficar correndo atrás
de qualquer jeito o bebê defecar. E não existem dicas, não existem dicas e remédios milagrosos que vai fazer o seu bebê defecar. Pelo contrário, se a gente for fazer medicações, intervenções, supositórios, enfiar cotonete, ou mesmo se preocupar com isso, vai trazer mais danos. Quando você começar a olhar para o seu bebê e perceber que seu bebê está normal, seu bebê não tem problema, simplesmente ele defeca a cada 4 dias, 5 dias, ou ele está agora há 7 dias sem fazer cocô. E você vai começar a olhar isso e ver que é normal. É claro que esse bebê não tem nenhum outro tipo de queixa, não está vomitando, não tem distensão abdominal, é um bebê que está ganhando peso, está saudável, está ativo, está mamando, é um bebê que não tem outros sintomas. Nós estamos falando aqui apenas do bebê que não faz cocô, que fica sem defecar alguns dias e que isso é normal. O bebê que dá todos os sinais de normalidade, ativo, brincando, sugando o seio bem, vem ganhando peso, opa, está tudo normal. Então, não tem porquê, não existe dica para você soltar o intestino do bebê e para de ficar se preocupando com isso, porque a tendência vai ser o quê? Você olhar para o seu bebê e começar a ficar angustiada com aquilo. E aí se o bebê solta um pum, se o bebê se tosse, que é normal, fazer forcinha, às vezes para soltar pum, ficar vermelho, espremer as pernas, esticar as pernas, isso tudo é normal, também é um comportamento normal do bebê, mas especialmente dos bebês de 1 mês, 2 meses de idade, que fazem a chamada espremedeira, que ficam se espremendo lá e que não tem nenhuma relação com o cocô que não está saindo. Aí você vai começar a olhar para isso e vai dizer: ah, meu bebê está sofrendo porque não está fazendo cocô. Ah, meu bebê está com o intestino preso, tem que soltar. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Seu bebê está normal. E é isso que você precisa entender para não ficar seguindo essas dicas malucas aí, sem nenhum embasamento, e vai gerando muito mais ansiedade em você e trazendo prejuízos, porque toda vez que a gente mete demais a mão, enfia, faz intervenção, usa remédio, a gente gera danos em bebês que estão completamente saudáveis, tá bom? Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências. Eu espero que esse vídeo venha trazer uma noção mais crítica, né? Eu tentei falar aí sem necessariamente desvalorizar a opinião de um leigo, de uma mãe que tem uma experiência muito grande, mas a gente precisa elucidar, esclarecer as coisas à luz de um conhecimento técnico científico, tá? Porque senão a gente começa a circular muita besteira aí. A internet é maravilhosa, mas ela pode gerar muita ansiedade e disseminação de informações falsas, desde as fake news aí num tempo eleitoral, né? É um exemplo, e na medicina, na saúde também não vai ficar de fora, tá? Muito cuidado com isso.